na tristeza, confia no Senhor. Mesmo que as portas fecharem ao redor, abre o coração, confia no Senhor. Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. Pois é, a música diz aí, meu irmão, minha irmã, uma boa tarde para todos e todas. A música diz aí, né, mesmo nas dificuldades, na dor, confia no Senhor. E eu falaria mais ainda, né, mesmo não, sobretudo, principalmente nos momentos de dificuldade. É nesse momento nesses momentos que a confiança aumenta, não é? É nesse momento que a gente confia. Porque se a gente não confiar, tudo acaba, né? O momento que a gente está passando não vai ser momento, vai ser um ponto final. Aí não é momento. Estou passando por um momento. Isso é muito bonito. Estou passando. Não estou morando neste momento. Difícil. E como nós estamos falando esses dias todos, né? São momentos propícios para a gente crescer, para a gente se evoluir, né? Para a gente mudar o que deve ser mudado, aperfeiçoar, tomar outro rumo. Tudo é graça. Diante de Deus, tudo é graça. Acolhendo a vocês com todo amor, força, carinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos acolher esse momento como presente de Deus para nossas vidas. Vamos então ao Evangelho de hoje, dessa quinta-feira, dia 25 de novembro, dessa quarta-feira, né? Quinta é amanhã, quarta-feira, dia 25 de novembro. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Lucas 21, 12 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, essas são palavras de Jesus, dando continuidade ao texto de ontem, né? Quando Jesus falou das coisas que iriam acontecer, as guerras e revoluções, povo se levantando contra povo e tudo mais, né? Mas ele disse assim, olha, isso tudo está acontecendo, mas vocês vão passar por provações difíceis. Vocês.
não é? Isso é muito interessante, porque a gente tem que pensar nas provações, nas dificuldades em nível social e também em nível particular, não é? Se a gente estiver bem particularmente, interiormente, a gente vai enfrentar tudo aquilo que está aí na sociedade, no mundo acontecendo, não é? Então, é preciso sempre situar eu no meio do nós. Como eu estou em meio a tudo isso que está acontecendo. Aí, às vezes, quando a gente fala assim, dá a impressão que ele está falando assim, muita bobagem, né? Às vezes eu fico pensando, quando eu estou fazendo as minhas coisas, minhas pregações, né? Claro que as pessoas que acompanham não estão pensando assim, mas eu fico, às vezes, pensando assim, olha, se eu fosse pregar isso para muitas outras pessoas, muita gente ia dizer, vamos parar de viajar na maionese, isso aí é coisa irreal, não sei o quê. Como irreal, né? Como? Não estou falando de nada irreal. Está dentro, né? Está dentro da gente. O que a gente prega aqui é o Deus real, não é Deus fantasia, não é Deus mito, né? Então, assim, o que é real? A esperança é real, a confiança é real, acreditar, a fé é real. Está dentro. Não tem como ser irreal. É o que nós estamos aqui refletindo, né? Fazendo com que cada pessoa enxergue isso dentro dela. Você que está me ouvindo aí, meu irmão, minha irmã, a solução, sabe onde ela está? Ela está aqui agora. Está no momento em que a gente diz assim, olha, eu estou enfrentando e dou graças a Deus por estar enfrentando tudo isso, porque isso está vindo como brinde para a minha vida. Eu vou permanecer firme diante disso tudo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de fé, né? Então Jesus falando aos seus discípulos a respeito das dificuldades, né, dos problemas todos da época, claro, o evangelho nós já falamos ontem, né? Em que época o evangelho foi escrito? Época de insegurança, de guerras, e tudo isso aparece no texto evangélico, né? É bom a gente conhecer o contexto da época para saber, né, como aquele contexto influenciou o escrito daquela época, né? Imagina, o povo judeu estava passando por dificuldades muito grandes, já tinha tido uma guerra com Roma, né? O templo foi destruído. Então, é época de guerra, de revolução, é época de problema. Nós também estamos passando pelos nossos problemas de hoje, né? Não preciso nem falar quais são os problemas de hoje. Está na cara, né? Então, mas Jesus assegurava aos discípulos, dizendo para eles, olha, isso aqui não é derrota para vocês não, viu? E digo mais ainda, falando para os discípulos dele, vocês vão ser presos antes que essas coisas aconteçam. Antes disso ainda tem o sofrimento pessoal, hein? Sereis presos, perseguidos, entregues às sinagogas, postos na prisão, levados diante de reis, governadores, tudo isso por causa da fé de vocês. Mas e aí? Isso é para desanimar? Eu estou falando isso para desanimar vocês? Não. Isso aí vai ser uma boa ocasião para vocês testemunharem o tamanho da fé que vocês têm. E é exatamente isso, meu irmão, minha irmã.
Jesus estava falando aí aos discípulos em relação às perseguições que eles iam sofrer por causa da pregação do Evangelho. Mas nós também, hoje e sempre, nós passamos por essas dificuldades todas. E é preciso a gente saber, ter um olhar diferente para as dificuldades. Momento propício para que a gente exercite a fé, né? Se não houver esses momentos, claro que vai ficar aquela coisa no marasmo. A gente vai falar de fé, mas vai falar de fé assim, numa teoria, né? Porque é muito fácil as pessoas falarem bonito, em esperança, fé, não sei o quê, mas quando a coisa pega pesado pro lado da pessoa, a pessoa já começa a desanimar, não é? Então, fé não é teoria, fé é verdade, né? Fé é verdade. Quem está falando aqui, quem já testemunhou e testemunha isso, né? Então, fé não é discurso, fé não é palavra para enfeitar Facebook ou coisa desse nível, né? Fé é uma realidade viva. E Jesus dizendo, né? Depois ele falar, olha, isso aí é oportunidade para que vocês testemunhem a fé que vocês têm, né? E depois ele garante uma coisa: não fiquem preocupados, planejar com antecedência. Ô, gente, a gente tem essa mania, isso é perigoso, viu? A gente ficar traçando alguma coisa e achar que as coisas vão acontecer do jeito que a gente pensou. Às vezes as coisas acontecem de um jeito totalmente diferente, não é? Eu não sei a minha emoção do momento, eu não sei as minhas motivações do momento para que eu possa falar, para que eu possa buscar auxílio, buscar ajuda. Vai depender. Vamos deixar dessa mania de achar que nós somos deuses, que nós já sabemos de tudo com antecedência e sofremos por antecedência, né? Daí que está a palavra preocupar, ocupar antes. Antes da coisa acontecer, a gente está se ocupando daquilo, né? Já está dizendo, eu sou um derrotado. Antes da coisa acontecer, eu já sou derrotado mesmo. Por quê? Está seguindo a sua cabeça no momento. Mas o momento seguinte não é o que você está pensando agora. O momento seguinte é o momento seguinte. O futuro só Deus pertence, só a Deus, né? Eu não sei as possibilidades que eu vou ter amanhã. Hoje eu estou enxergando tal coisa dessa forma ou dessa. Mas amanhã outras realidades poderão acontecer. Eu tenho que estar aberto, aí sim, vigilantes, ouvintes, né? Sempre da palavra, da informação, da orientação que Deus está dando, porque o Espírito Santo de Deus é que nos orienta, e o Espírito Santo, essa energia, essa força, esse princípio, não sei como alguém, não sei que nome alguém possa dar, mas esse princípio que a gente tem, né? Essa iniciativa, essa vontade, tudo isso, né? Esse ímpeto positivo que está dentro de nós. No momento certo, esse espírito bom age, né? Não tem como a gente ficar planejando as coisas. Nós podemos imaginar, nós podemos nos precaver, nós podemos fazer tudo isso. Nada disso é negativo, não. O que é negativo é a gente determinar que aquilo vai ser assim como a gente está pensando. Vamos nos abrir ao Senhor, deixa o Espírito Santo agir. Ele é o nosso defensor, ele está sempre do nosso lado, né? Então Jesus falando, olha, eu vou dar a vocês palavras tão acertadas que nenhum inimigo poderá resistir ou rebater, né? Até mesmo vocês vão ter dificuldades, até mesmo com a própria família de vocês. Não importa o nível de dificuldade, tudo pode acontecer. Tudo pode. Mas Jesus diz uma coisa bonita aí. Mas vocês não vão perder nada. E aí, essa expressão significa isso.
nem um fio de cabelo da sua cabeça será perdido. Isso é uma forma de dizer, você não vai perder nada. O que é um fio de cabelo? Nada, né? Então essa é uma linguagem interessante para dizer, você não vai perder nada com isso. Né? Então, quer ganhar? Quer ganhar? Quer ser vitorioso? Então, não tem outro caminho não. Permaneça firme. Essa é a palavra de Jesus para os seus discípulos e a palavra dele para nós todos hoje, né? E sempre. Amém. Apresentemos a Deus com muita fé as nossas dificuldades, os nossos apelos, os nossos propósitos. Por todas as pessoas doentes, necessitadas, que elas possam entender essa mensagem de Jesus. E se, claro, muita gente, claro, não está me ouvindo, mas você que está ouvindo, você pode transmitir essa palavra aos outros. Oriente para a força, encoraje as pessoas, ajude as pessoas. Transmita, reparta, partilhe essa fé que você tem. Queremos agradecer a Deus e pedir pela saúde da mãe do Marcos, meu grande amigo do Maleta. Que Deus abençoe a sua mãe, viu, Marcos? Faça uma oração comigo agora. Ele que pediu orações hoje. A mãe dele com suspeita de Covid, já está idosa. Agradecendo a Deus também pela mãe do Leandro. Estou pensando na sua mãe com o nome dela aqui à frente de mim, viu, Leandro? Sei que você acompanha sempre essa mensagem. Esqueci o nome da sua cidade agora. Ela já é falecida e ele agradece a Deus por ela, por ter nascido, porque hoje seria o aniversário dela, é o aniversário dela, né? Você dizer assim, porque a pessoa morreu, então não precisa falar mais a respeito. Não, o dia do aniversário dela é o dia de agradecimento por ela ter vindo ao mundo. E a gente é um resultado disso, a gente foi gerado na mãe da gente. Então, mamãe e o pai, a gente agradece todos os aniversários deles. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre.
Amém. E até amanhã, na graça de Deus. Paz e proteção.